Putin sempre foi paranoico. Ele é um ex-agente da KGB que nunca conseguiu se desvincular de suas origens. A paranoia foi boa para Putin. Ela o manteve no poder através de expurgos, deixando claro para qualquer um que pensasse em rebelião que crescer demais poderia levar a um acidente inesperado perto de uma janela aberta. A paranoia de Putin sempre serviu ao seu poder, mas há algo diferente na paranoia dele agora. Putin não é mais o homem que usa sua paranoia como um superpoder. Essa desconfiança constante de tudo ao seu redor agora está carregada de um medo imenso. Por quê? A Ucrânia fez com que fosse assim. Isso transformou Putin no homem mais paranoico do mundo, e isso pode significar sua queda. Em Moscou, uma comitiva corre pelas ruas. Parece oficial. Grandes carros pretos se movendo em formação, claramente transportando o presidente Putin. O russo convere a sua comitiva e presumiria que Putin está a caminho de algo importante, talvez uma reunião no Kremlin, ou indo fazer um discurso para o povo. Mas o que eles não sabem é que os comboios muitas vezes estão vazios. São iscas usadas por Putin para enganar quem possa estar observando, fazendo-os pensar que ele está indo para um lugar, quando na verdade está indo para outro. E enquanto os carros de isca seguem em alta velocidade, o líder da Rússia pode estar em um lugar completamente diferente. Nem mesmo rastreável, porque ele não está usando estradas que aparecem em nenhum mapa russo. Escondido em um trem blindado, Putin pode estar indo para uma de suas residências ou para outro de seus bunkers por meio de uma rede secreta de linhas ferroviárias que foram construídas para ele e somente para ele. A paranoia de Putin saiu do controle. Cada viagem que ele faz agora exige vários disfarces e iscas, enquanto ele tenta desesperadamente evitar ser notado quando está em movimento. Segundo uma reportagem do dia 12 de agosto no New York Times, que diz isso. A paranoia de Putin agora é tão profunda que ele está tomando todas as medidas que você pode imaginar. E ainda mais, coisas que ninguém em sã consciência consideraria, só para se manter fora do radar e longe da mira dos operadores de drones de longo alcance da Ucrânia. O único objetivo de Putin agora é sobreviver em uma guerra que ele mesmo começou, a tal ponto que jornalistas em seu próprio país passaram a tentar descobrir onde ele está pelo murchamento das plantas de seu escritório. Quando essas plantas estão morrendo, isso é um sinal de que ninguém está cuidando delas, o que significa que Putin não está no escritório. Putin precisa do mistério. Uma paranoia intensa que sempre existiu foi amplificada durante a pandemia de Covid-19. Isso se intensificou ainda mais quando a Ucrânia desenvolveu a capacidade de atacar a Rússia com drones e ficou ainda mais forte após as campanhas americanas de 2026. Isso resultou na destituição do presidente venezuelano Nicolás Maduro e na morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei. E podemos ver essa paranoia crescente claramente toda vez que Putin faz uma de suas aparições públicas, que estão cada vez mais raras. Veja a visita do líder russo a Novosibirsk em 11 de agosto. Para começar, a mídia United 24 relata que Putin chegou na calada da noite para um evento em que ele inauguraria a fonte circular de fótons da Sibéria na cidade da ciência Koltsovo. Putin não poderia perder essa oportunidade de proclamar o brilhantismo científico da Rússia, mesmo que preferisse estar escondido em um de seus bunkers. Então ele foi, mas só depois que seus seguranças garantiram que policiais estivessem posicionados a cada 50 metros ao longo do trajeto que ele fez até Novosibirsk. Os moradores foram orientados a ficar dentro de casa, manter as janelas cobertas e se afastar do vidro. A mensagem era clara: se sequer pensarmos que você está olhando para Putin, você terá problemas. Ninguém poderia usar equipamentos ópticos ou eletrônicos, nada que pudesse revelar a posição de Putin. Barreiras de metal foram erguidas, estradas foram bloqueadas e restrições de movimento foram impostas. Tudo isso para que Putin pudesse cortar uma fita e fazer um breve discurso. É absolutamente ridículo. Uma quantidade insana de segurança para proteger um líder autoritário que deveria simbolizar o poder russo. Mas para Putin, tudo isso que descrevemos até agora é algo cotidiano. A realidade de uma vida agora vivida com medo de um ataque, seja por drones ucranianos ou por algo ou alguém muito mais próximo de casa. A paranoia é ainda mais profunda, muito mais profunda. Tudo o que discutimos até agora são apenas alguns relatos isolados e exemplos de como Putin ficou assustado com as ameaças. Tem mais. Veja os escritórios clonados. Em um relatório de dezembro de 2025, a rádio Free Europe, Radio Liberty, revelou que uma investigação analisando dezenas de horas de filmagens do escritório principal de Putin mostrou que o líder da Rússia, na verdade, não tem apenas um escritório. Ele tem pelo menos 3, cada um sendo um clone dos outros, projetados para parecerem idênticos. Por quê? Pelos mesmos motivos das linhas de trem secretas e dos comboios de carros de isca. Tem estar desesperado para garantir que ninguém saiba onde ele realmente está em qualquer momento, e certamente não quer que ninguém saiba que ele está em um escritório específico que eles poderiam atacar. O subterfúgio só foi descoberto porque há pequenas imperfeições nos diferentes escritórios.
A posição de uma maçaneta aqui ou uma emenda diferente em uma parede ali são as únicas indicações de que Putin tem escritórios clonados e só serão percebidas pelas pessoas mais atentas. A pessoa comum assistindo a um discurso de Putin ou vendo imagens publicadas pelo Kremlin dele trabalhando não teria ideia de que ele poderia estar em Valdai ou Sochi, em vez do seu escritório em Novaya Gorod, que todo mundo já conhece. Esses escritórios não são um experimento. Eles são a institucionalização da paranoia insana de Putin, prática padrão para um líder que nunca tira os olhos da possibilidade de um drone ucraniano aparecer a qualquer momento. Outras práticas padrão no mundo de enganos de Putin incluem o uso da estratégia da conciergerie, traduzida literalmente como produtos enlatados. Essa estratégia envolve gravar imagens de Putin em um de seus escritórios enquanto ele trabalha, atende ligações e faz as coisas que um presidente deve fazer. Só que essas imagens não são divulgadas para o povo russo, pelo menos não imediatamente. Elas ficam enlatadas. O Kremlin guarda essas gravações muitas vezes por meses antes de divulgá-las na televisão estatal. Muitas vezes durante reportagens em que quer convencer o povo russo de que Putin está trabalhando duro em seu escritório, quando, na realidade, ele não está nem perto de qualquer mesa que não fique em algum bunker subterrâneo. Nos últimos anos, jornalistas descobriram pelo menos 10 casos desses vídeos pré-gravados sendo publicados em um período de 2 meses, com mais aparecendo depois. É mais uma camada na estratégia dos escritórios clonados. Putin não só tem pelo menos 3 escritórios que são quase idênticos, mas provavelmente ele não está em nenhum desses escritórios quando o Kremlin afirma que ele está. Podemos dizer uma coisa, Putin ganharia facilmente a medalha de ouro se existisse um campeonato mundial de esconde-esconde. Claro, o Kremlin nega tudo isso, como destaca o New York Times. E depois da negação vem a recusa em fazer mais comentários, que todos nós sabemos ser a melhor maneira de provar que você está dizendo a verdade. Casmo à parte, vamos voltar às linhas férreas secretas. Isso não é novidade na paisagem russa. O New York Times já havia relatado sobre elas em 2021, observando que moradores de Valdai disseram ao jornal que estranhas novas linhas ferroviárias haviam aparecido na cidade, nenhuma das quais podia ser encontrada em qualquer mapa. Imagens de satélite posteriormente confirmaram a existência delas, junto com a de um heliporto anexado a uma nova estação ferroviária, todos ligados ao complexo de Putin em Valdai. Nenhum trem ou helicóptero transportando qualquer pessoa além de Putin pode usar essas linhas ou visitar a estação de Valdai. E quando Putin anda de trem, ele faz isso do seu jeito já característico e assustado. Blindagem. Blindagem por toda parte para o Sr. Putin. Segundo a CNN, que publicou um relatório sobre o que chama de trem fantasma de Putin em 2023, fortemente blindado e equipado com todas as comodidades que um ditador poderia querer, incluindo uma academia, spa e o que o canal chamou de equipamentos de beleza. Isso inclui uma máquina de radiofrequência que supostamente serve para aumentar a firmeza da pele de alguém. Talvez Putin tema tanto os efeitos do tempo quanto teme os drones da Ucrânia. O vagão foi construído em 2018. Ironicamente, grande parte dos equipamentos de ginástica instalados no vagão foi fabricada nos Estados Unidos e a sala principal que Putin usa é especialmente equipada para impedir o uso de qualquer tipo de dispositivo de escuta. Você pode achar que o Air Force One é impressionante. Você pode até pensar que o presidente do EUA, Donald Trump, exagerou um pouco quando secretamente trocou de avião ao sair da cúpula da OTAN em Ankara devido à ameaça potencial de uma tentativa de assassinato iraniana, deixando alguns membros de seu gabinete no que acabou se tornando um avião chamariz nesse processo. Mas isso é um nível de paranoia ainda maior vindo de Putin, e se formos comparar os dois líderes, a equipe de segurança de Putin facilmente sai na frente. De acordo com o veículo francês LCI, o Serviço Secreto dos Estados Unidos conta com cerca de 7.000 agentes, ou equivalente russo, ou FSO, ou Serviço Federal de Proteção. Tem 50.000 membros, incluindo um grupo conhecido como Regimento do Kremlin, que existe exclusivamente para proteger o complexo presidencial no coração de Moscou. Uma tarefa estranha de se ter, já que está claro que Putin está tentando passar o mínimo de tempo possível na capital da Rússia. Afinal, ele não iria querer se tornar um alvo. E, no fim das contas, é disso que se trata toda essa paranoia. Putin acha que algo ruim vai acontecer com ele. Ele pensa isso o tempo todo. A paranoia que antes era uma ferramenta que ele usava para manter-se no poder se tornou um peso para ele, e a Ucrânia é o motivo disso. Mas antes de explicarmos mais, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para clicar no botão e ativar as notificações para não perder o que vem por aí. Já mencionamos isso antes, mas o aumento da paranoia que sempre existiu em Putin começou durante a pandemia. Em um relatório de setembro de 2020, o New York Times revelou que Putin estava fazendo afirmações grandiosas sobre a Rússia ter vencido a Covid-19. Tudo isso enquanto ele vivia em uma bolha completamente livre do vírus em casa, raramente saía para aparições públicas e exigia que qualquer pessoa que quisesse encontrá-lo passasse por um longo período de quarentena antes de permitir o encontro. Isso é tão típico de Putin.
Fala grosso enquanto se esconde e finge que não está apavorado com exatamente aquilo que diz ter conquistado. A Ucrânia conhece muito bem essa abordagem. Em certo momento, membros do FSO entraram em contato com uma empresa pedindo para construir túneis móveis que pudessem borrifar pessoas com nuvens de desinfetante instantaneamente. Tudo para atender ao medo de Putin do vírus por trás da pandemia. Tudo isso acontecia enquanto Putin e o Kremlin comemoravam o primeiro lockdown da Rússia, que, não por coincidência, aconteceu antes de um referendo em 1º de julho de 2020, que, se fosse favorável a Putin, permitiria que ele permanecesse no poder até 2036. Putin se escondeu. O lockdown foi suspenso prematuramente. Os casos de Covid triplicaram em apenas 2 semanas. Se achávamos que já estávamos começando a ver uma descida à loucura com as respostas exageradas de Putin à pandemia, o resultado inesperado de sua guerra na Ucrânia o levou ao limite. A Ucrânia nunca deveria ser capaz de atacar a Rússia. Na verdade, a Ucrânia nem deveria conseguir se defender. Putin achava que seu exército passaria por cima da Ucrânia e tomaria Kiev em questão de dias. Mas mesmo depois que isso não aconteceu, Putin não ficou muito preocupado. A Ucrânia não tinha armas de longo alcance e certamente nada que tivesse alcance suficiente para atingi-lo em uma de suas residências ou escritórios. Então vieram os drones. E ao longo dos anos, a Ucrânia desenvolveu consistentemente seus drones até o ponto de ter um arsenal inteiro de vantes que podem viajar centenas ou até milhares de quilômetros. E assim, surgiu uma ameaça de longo alcance contra a Rússia, levando Putin a perder a cabeça. Muitas das medidas que cobrimos até agora neste vídeo servem como uma linha do tempo do medo crescente de Putin. Agora que estamos em 2026, Putin vive com medo constante de que um drone ucraniano possa atacá-lo a qualquer momento. Vimos isso durante o desfile do Dia da Vitória da Rússia em maio. Essa celebração dos feitos heróicos russos durante a Segunda Guerra Mundial foi transformada em uma demonstração de suposta força sob Putin, que usa o evento para projetar poder exibindo armas e tanques desfilando pelas ruas. Mas não em 2026. A edição mais recente do Dia da Vitória teve exibições de equipamentos fortemente reduzidas em Moscou, já que Putin temia que as tradicionais demonstrações da Rússia pudessem atrair drones ucranianos. E isso era a última coisa que ele queria em um evento no qual ele teria que comparecer. Então, o desfile acabou não tendo nada de especial, tudo por causa da paranoia de Putin. Ainda assim, por mais que a gente possa zombar de Putin por estar tão assustado com os drones da Ucrânia a ponto de tomar todas essas medidas insanas, a paranoia dele não é infundada. A Ucrânia pode atingir praticamente qualquer coisa com seus drones e tem usado ataques de longo alcance sem parar contra a Rússia para provar isso ao longo de 2026. A mensagem de você pode correr, mas não pode se esconder ficou mais clara em julho, quando os drones da Ucrânia viajaram cerca de 2.500 quilômetros para atingir diretamente a refinaria de Omsk, na Sibéria. E assim, nem mesmo o território asiático da Rússia estava mais seguro. Putin teria visto isso e sabido que precisava se manter escondido. A menos que quisesse fugir até as regiões mais orientais da Rússia, ele simplesmente não poderia mostrar o rosto sem as medidas que vimos durante sua visita a Novosibirsk. Mesmo que ele decidisse fugir, não conseguiria manter distância suficiente entre ele e os drones da Ucrânia por muito tempo. Ele já sabe que a Ucrânia pode atingir o Kremlin quando quiser. A Ucrânia fez isso pela primeira vez lá em maio de 2023 e desde então conseguiu enviar drones para a região de Moscou várias vezes. Mas fugir também não é uma opção. No dia 24 de julho, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou que os desenvolvedores de drones do país estão trabalhando em novos vantes de longo alcance que serão capazes de viajar entre 5.000 e 10.000 quilômetros. Esses drones estarão prontos em algum momento de 2027, disse Zelensky. Se isso for verdade, literalmente não haverá nenhum lugar na Rússia para onde Putin possa ir e se sentir seguro. E do que a Ucrânia incorporando cada vez mais inteligência artificial em seus drones, tornando-os mais difíceis de serem interrompidos por bloqueadores de sinal, Putin não pode nem mesmo confiar em uma rede de defesa aérea russa já frágil para protegê-lo. Não é de se admirar que ele esteja com medo, ele deveria estar mesmo. A Ucrânia transformou o homem forte da política russa em um fraco. Então, onde tudo isso deixa Putin agora, enquanto ele viaja em trens blindados por ferrovias secretas, envia comboios falsos para escritórios clonados e divulga imagens gravadas, tudo para evitar que alguém saiba onde ele está. Bem, essa pergunta praticamente diz tudo, não é? Putin criou uma bolha ao seu redor que o deixa completamente desconectado da realidade. Ele está essencialmente vivendo em um estado dentro de outro estado, e isso já faz anos. Segundo Gleb Karakulov, um ex-oficial de segurança russo que desertou do seu país em 2022, ele descreve Putin como um homem que tem um medo patológico pela própria vida, acrescentando: nosso presidente perdeu o contato com o mundo. Ele tem vivido em um casulo de informações nos últimos anos, passando a maior parte do tempo em suas residências, que a mídia, de forma muito apropriada, chama de bunkers. E à medida que ele se isola, o círculo de pessoas em quem confia fica cada vez menor.
Há muito poucos na Rússia em quem Putin realmente confia, e aqueles a quem ele dá ouvidos têm seus próprios interesses em mente. A LCI afirma que apenas os chefes do FSO e da Guarda Nacional Russa, responsáveis por proteger Putin, são os únicos em quem ele confia em 2026, e ambos adorariam ver suas organizações se tornarem mais poderosas. Então pode apostar que eles estão dizendo ao Putin tudo o que ele quer ouvir para que isso aconteça. Outro desertor chamado Vitaly Bryatsky disse ao canal russo Television Rain, em setembro de 2023, que Putin nem sequer confia em seus próprios seguranças pessoais. Quando vai para sua residência na Crimeia, Bryatsky diz que Putin avisa seus seguranças que vai chegar em 2 aeroportos diferentes, e muitas vezes não aparece em nenhum deles, tendo tomado um caminho diferente. Bryatsky reforça o sentimento de Karakulov dizendo: é esse o nível de medo que esse homem tem pela própria vida. E se você acha que aqueles poucos seguranças que Putin permite que fiquem perto dele poderiam carregar algo tão simples quanto um smartphone, então pense de novo. Putin tem tanto medo do mundo digital quanto do mundo real. Então ele também se isola disso. Putin declarou que não tinha um smartphone em 2018, alegando que esses aparelhos colocam você em risco de ter sua localização descoberta. A constante redução da velocidade da internet por Putin na Rússia, que levou a quedas no uso de até 40% em algumas regiões, e espera-se que resulte em uma queda de 10% em toda a Rússia até o final de 2026. Serva sua paranoia. Sem acesso à internet, há menos chance de sua localização ser descoberta, menos chance de inimigos internos ou externos conspirarem contra ele, menos chance de drones conseguirem passar, porque sinais de internet móvel interferem nas defesas aéreas. Aliás, essa última é a desculpa oficial do Kremlin para os constantes apagões de internet. Putin, sempre escravo da paranoia, agora é o homem mais apavorado do mundo inteiro. E tudo isso é obra da Ucrânia. O líder da Rússia foi reduzido a passar seus últimos anos vivendo em uma bolha, desconectado do país que ele lidera, e cada vez mais disposto a entregar poderes a outros, desde que esses outros consigam manter tudo e todos afastados dele. Putin está preso em seu próprio mundinho, um mundo cheio de tanta falsidade e engano, que ele está enganando a si mesmo tanto quanto a qualquer outra pessoa. Esse é o destino de Putin. Ele vai passar o resto da vida preocupado que algo ruim aconteça com ele. E mesmo que isso nunca aconteça, isso já é uma grande vitória para a Ucrânia. O homem forte da política russa foi exposto como um homenzinho medroso. E daqui para frente, só vai piorar para Putin. Por mais perigoso que o líder da Rússia ache que é simplesmente ser ele, é muito mais arriscado ser um dos seus comparsas neste momento. O comandante das Forças Aeroespaciais da Rússia, Coronel-General Alexander Chaiko, descobriu isso na própria pele no brutal bombardeio de 1º de agosto a um restaurante onde ele estava dando uma festa. Esse evento foi apenas mais um sinal para Putin. Os assassinos estão operando em Moscou e alguns deles vêm trazendo presentes. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal sobre temas militares para não perder nenhuma das nossas análises sobre a mente fragmentada de Vladimir Putin. E obrigado, como sempre, por assistir.